Comunicação científica é essencial quando o assunto é empreendedorismo acadêmico. Afinal, você que está desenvolvendo a sua Science Tech, você tem como uma das suas responsabilidades fazer com que a sua Science Tech ela seja conhecida, que o seu produto ou serviço seja identificado como algo que resolve um problema. Daí, a comunicação científica desempenhar um papel central, já que ela vai ser o meio através do qual você vai fazer com que aquela sua ideia acadêmica, absolutamente orientada pelo jargão científico, alcance as pessoas que você deseja alcançar. E aí existem algumas estratégias para você fazer com que essa comunicação científica seja cada vez melhor. E quando eu digo melhor, principalmente para fazer com que aquela sua Science Tech consiga se comunicar, consiga se ligar, consiga se conectar com o público que você quer atingir. Então, eu trago para você 3 estratégias. Vamos lá. A primeira, tenha em mente quem é o seu público, quem você quer atingir, para quem você quer dirigir a sua comunicação científica. Isso é muito pouco utilizado e pensado dentre os cientistas, dentre os pesquisadores, mas na verdade, quando a gente usa uma linguagem que está em dissonância com o público, por exemplo, a probabilidade de sucesso da nossa comunicação científica vai ser muito baixa. Ou quando nós buscamos fazer com que aquele público ele tenha atenção numa determinada rede social para a nossa Science Tech, quando é mais costumeiro que ele esteja em outra rede social. Ou seja, a primeira estratégia é você ter claro o seu público. Quando você tem claro o seu público, você consegue canalizar as estratégias de marketing, as estratégias de venda e as estratégias de negociação para o público. E sabe qual é o grande efeito disso? Isso vai te trazer uma economia de energia e de tempo enorme. É o que em marketing se chama de persona, a construção da persona, a construção da buyer persona, da persona que vai comprar o seu produto ou serviço. Que inclusive aguardem que teremos muitos vídeos sobre persona mais para frente. A segunda estratégia que é fundamental você desenvolver é você pensar nas dores do público. E observem que você não consegue iniciar essa segunda estratégia sem antes ter feito a primeira. Elas são praticamente sequenciais. Tá? Identificar as dores, quando a gente fala de dores, são aspirações, anseios, dificuldades, problemas, elementos que dificultam o seu crescimento e soluções que eles precisam. Tá? Tudo isso entra no que se chama, no conceito de marketing, de dores. E você tem que saber muito bem quais são as dores do seu cliente. Quando você entende as dores do seu cliente, você aumenta muito mais a probabilidade de você direcionar as ações de marketing, vendas e negociação da sua Science Tech orientadas, absolutamente orientadas para as dores que eles possuem. É diferente você ter uma Science Tech voltada para a indústria química para uma Science Tech voltada para um canal do YouTube sobre direito marítimo. Tá? São personas diferentes, são dores diferentes e por isso você tem que gastar um bom tempo identificando essas dores. E essa é uma atitude e um elemento essencial. Terceira estratégia, que você cuide muito da sua linguagem. E quando eu falo linguagem, intuitivamente a nossa cabeça leva a linguagem escrita, tá? É o que a gente coloca nas redes sociais, é o que a gente coloca na proposta comercial, é o que a gente divulga de maneira escrita para chegar ao nosso público-alvo.
Mas a linguagem não é somente escrita, né? Existe, por exemplo, a linguagem não escrita, existe a linguagem corporal. Então, quando a gente fala de linguagem, tudo isso importa, tá? O modo como eu me dirijo a vocês, utilizando uma linguagem específica, é porque eu acho que essa linguagem, ela permite que eu alcance o maior número de pessoas, né? O modo como eu me visto no vídeo, ele faz com que a minha linguagem corporal, na minha cabeça, permita que eu alcance o maior número de pessoas. Então, observem que a linguagem, ela é essencial, porque ela gera conexão, ela gera o que se chama, no estudo dos gatilhos mentais, de semelhança. O indivíduo te vê como um semelhante, então ele está mais propenso a a aderir à sua ideia, a te ouvir, enfim, fazer parte do seu cotidiano e do cotidiano da Science Tech. A linguagem, você já deve ter passado por exemplos de como que a linguagem foi muito complicada de você se sentir incluído, né? Dentro do direito, tem sempre aquela discussão sobre o jargão jurídico dos advogados, dos juízes, e como que isso atrapalha, às vezes, para a pessoa que não é do direito entender. Dentro da biologia, quando vai se discutir espécie, quando vai se pensar evolução das espécies, e mitose, meiose, coisas desse tipo, também, às vezes, para a pessoa comum é difícil de entender. Então, acaba que dentro das ciências, nós tendemos a reproduzir uma linguagem exclusivamente científica. E não tem nada de errado com isso, a gente aprendeu assim. Só que quando a gente vai fazer comunicação científica, isso ajuda muito pouco. Por isso, a linguagem é essencial. Então, observe essas 3 estratégias. A gente pensar muito bem no público-alvo, pensar nas dores do público-alvo e pensar na linguagem que nós vamos utilizar para atingir esse público-alvo. Essas decisões não são estáticas, tá? Não é uma coisa que você toma a decisão agora e aí você não precisa ficar de olho, né? Até porque as formas de linguagem mudam, o modo como você atinge o público-alvo muda. Então, existem diversas mudanças e transformações que vão acontecer no público-alvo, nas dores e na linguagem. Por isso, e aí anotem isso, que esse é o sucesso da comunicação científica. Você tem que sempre repensar a sua comunicação científica, de modo que você possa, ao longo do tempo, fazer as adaptações necessárias para continuar em conexão com esse público.